Eu sou Viviane Fernandes e esse é mais um Check-in Sem Filtro. E meu convidado de hoje não podia ser mais especial. Ele tem multifacetas, ele é professor, ele é palestrante, ele é dono de empresário, ele é tanta coisa, né? Eu prefiro até que você, querido Maurício, seja muito bem-vindo, se apresente para todos nós. Ô Vivi, obrigado aí pelo convite, parabéns pelo seu Check-in Sem Filtro, mas a apresentação você já fez. Eu sou professor, trabalho com consultoria na área de turismo, atendimento, serviços, e tenho feito aí, prestado serviço na administração pública e na privada, né? Agora muito 100% na privada. E o que acontece é que a gente está aqui desenvolvendo projetos de atendimento, serviço, qualificação profissional. Esse hoje é o nosso negócio principal, além das conexões com a Rio Sul Connect. Maurício, você não para de viajar. O Maurício para. Foi difícil essa agenda com ele, porque cada hora ele está num local do Brasil. Né? Maurício também dá aula na FGV. Fala um pouquinho. E o Maurício é pai de 4 filhos. Motivado pelos boletos. Como é que você consegue dar conta disso tudo? Conta esse segredo. Na verdade, é administração de tempo mesmo. Administração de prioridades. Eu acho que é aquilo que a gente fala em sala de aula, a gente tenta ser em casa. Sim. É claro que em casa, santo de casa não faz milagre, né? Mas a gente ajeita. Eu tenho uma filharada bonita, saudável, isso ajuda muito, né? E estão todos ali comprometidos com a construção do bem. Eu acho que esse que é o desafio, Vivi. Agora, essas viagens, elas consomem realmente muito. A tendência é que ao longo dos próximos anos a gente diminua um pouco essa intensidade. Esse ano, a gente está em julho, 161 palestras, nossa, 82 voos. Né? Meu Deus. E aí eu acho que esse é o número do Maurício que não para, mas ao mesmo tempo que é motivado por isso. Eu amo trabalhar, eu amo o que eu faço. Não tenho outra forma de ver minha vida sem ser no trabalho e ainda uma adoração pelo Rio de Janeiro, né? Que eu acho que eu podia estar morando em qualquer lugar do E o Maurício Brasil. É nosso embaixador de turismo também. Né? E olha, gente, foi muito difícil essa agenda, porque eu só conseguia pegar ele no aeroporto. Mas você, um convite seu, eu não podia deixar de vir. Muito obrigada. Maurício, você tem uma empresa próspera de consultoria, você praticamente hoje atua em toda a cadeia de turismo, hotelaria, Le Canton, né? Você faz grandes palestras, você faz aquela auditoria para ver onde que é necessário atingir aquele ponto. Eu já te vi atuar dessa forma, você fez inclusive uma vez para a nossa empresa, você atua isso com maestria, você motiva pessoas. Fala um pouco sobre a tua empresa e esse portfólio que você tem de gente de carnaval, hotelaria, empresários de turismo, enfim, tá macro, né? Cada vez eu assisto pelas redes sociais. Você com mais um cliente novo e todo mundo sai motivado, sai feliz. Conta um pouco desse trabalho da tua empresa pra gente. A gente intensificou isso na pandemia, né? E você sabe, eu escrevi um livro há muitos anos, 2008, Enquanto Uns Choram, Outros Vendem Lenços. Maravilhoso. Aliás, ele também é escritor, hein? Eu não falei isso no início, ele também é escritor. Nunca assumi compromisso com crise, né? Sim. Eu comecei minha carreira acadêmica muito cedo, né? Sempre que posso, eu falo e agradeço ao professor Baiar, que acreditou no Maurício com 23 anos, dando aula numa faculdade da cidade, em Ipanema. Eu era aluna, gente. Eu me formei com o professor Baiar. Pois é. 98, século passado. Aí, em 2007, eu fui convidado pela Fundação Getúlio Vargas e aí comecei uma carreira na área de educação corporativa. Mas ao longo do tempo eu nunca fui professor só. Então, entrei na área de transporte, entrei na área de eventos. Então, tive um espaço bacana durante 11 anos ali no centro da cidade, que era o espaço ideal. E aí começamos a prestar consultoria para algumas empresas, né? O Le Canton que você falou, né, tem mais de 20 anos que a gente tem relação com o Le Canton, Hotel Fazenda Gamela, né, essa hotelaria toda aqui do Rio de Janeiro. Restaurantes, né? Os restaurantes agora que começaram assim, de uns 5 anos para cá, e aí
minha parceria, carinho com a Assador 348, que abraçaram esse projeto já há 5 anos. Né? A gente agora está fazendo uma expansão para São Paulo, vai ter um assador incrível em São Paulo sendo inaugurado agora. Então, toda a parte de treinamento para as lideranças, né, a gente tem o desafio de conduzir. E aí, dentro desse ambiente de gastronomia, Haskell, Cortez, o Naga, esses restaurantes, agora a gente tem algumas propostas em andamento e todas elas com muita prosperidade, porque tem muita entrega. A gente não tem mais feito só uma palestra, a gente tem feito um programa, né, uma trilha de conhecimento, e essa trilha de conhecimento eu acho que vai dando uma condição de continuidade. E educação tem a ver com continuidade, é processo de aprendizagem contínua. E eu falo sempre que para uma empresa prosperar, ela tem que cuidar dos seus funcionários. Sim. Se ela não capacita, se ela não treina, se ela não contrata bem, está aí o contrato com caos. Ou seja, nenhuma empresa quebra da noite para o dia, elas quebram pela má administração da mudança. Então, assim, entender também esse cenário, né, de mudança desses últimos 30 anos, onde o cenário de consumo mudou muito, né? Então, a gente tem estudado muito a antropologia do consumo, que é justamente para trazer aderência a essas novas demandas. Novas demandas, porque, Vivi, eu costumo dizer o seguinte, a gente tem um modelo de gestão ainda, e sobretudo no Rio de Janeiro, de século XIX, modelo de gestão. Sim. Um gestor de século XX, nós, e um consumidor e um funcionário de século XXI. Há um desalinhamento entre o que o mercado precisa e o que a gente está provendo para ele. Então, meu trabalho é esse, é de fazer com que as empresas entendam esses novos desejos e necessidades e se adaptem, né, e se adequem a essas necessidades, de modo que as empresas continuem se tornando competitivas. Nenhuma empresa quebra da noite para o dia. Elas quebram pela má administração das mudanças. Esses últimos 30 anos foram muitas mudanças. A mudança de uma família tradicional, que hoje as pessoas nem querem ter mais família. Né? São os Dinks, Double Income, No Kids, né? Casais que optam não ter filhos. A gente tem aí a questão dos gêneros, né? L, G, B, T. E acho que se as empresas também não entenderem essa diversidade, essa pluralidade, vão ficar fora do mercado. Sim. Tem a ver a história da inclusão, tem a ver com toda essa parte de IA, inteligência artificial. Eu ia falar sobre isso agora. Todo esse comando de tecnologia que transita pela nossa realidade e que quem não for ponto .com vai ser ponto morto. Isso é maravilhoso, essa frase sua é fantástica. Bom, gente, olha, eu sou suspeita porque ele é meu amigo, eu sou, assim, fã, e assisti já algumas palestras do Maurício, é muito difícil você não sair completamente motivado. As pessoas saem, assim, num êxtase. Realmente a fórmula mágica, com certeza, é o amor que você tem pelo seu trabalho, né? Eu acho que é um pouco da fórmula de eu gostar do que faço, mas, ao mesmo tempo, acho que uma atualização de conteúdo. Eu sou um cara muito curioso, estou sempre ligado no que pode ter de mais, assim, acho que moderno do ponto de vista de gestão e educação. A gente há muito tempo já trabalha com um modelo que é de edutainment, né? Educação com entretenimento. Então, nossa forma de trabalhar a educação corporativa tem a ver com jogos, e aí o pessoal fala agora de gamificação, sempre fiz isso. Sim. Então, acho que o grande desafio é hoje a gente aprender a gostar do que faz, ou então estar muito apaixonado por isso, porque, sem dúvida nenhuma, o espaço não vai acabar mesmo com inteligência artificial, mesmo. Eu acho que vamos ter que aprender a usá-la. Esse é o desafio do gestor aí do século XXI, aprender a conviver com uma ferramenta que impulsiona, que traz um desafio hercúleo para que a gente possa repensar o futuro do emprego, do trabalho, onde CLT hoje tem sido, né, um termo pejorativo, uma coisa que é ruim, porque foi um dos grandes ganhos que o Brasil teve, foi a legislação trabalhista, e hoje essa juventude ela já repudia ser CLT. E, ao mesmo tempo, o que acontece é que também essa turma que diz que o turnover é muito alto nas organizações
tem que rever a remuneração da ponta. Tem um equívoco muito grande, é uma disparidade social, em que o nosso conceito de economia da época de 80, da década de 80, que era de Belíndia, né? Belíndia era um topo piramidal, assim, uma base, um topo de 16 milhões de milionários no Brasil e uma base com 80 milhões de pessoas passando algum tipo de necessidade básica, água, luz, saneamento. E essa discrepância toda gera um aumento do fluxo de violência que impacta na nossa economia, sobretudo quando se diz respeito à economia de serviço, que é a economia do turismo do Rio de Janeiro. Então é preciso que haja eu costumo dizer, Vivi, a gente não dá mais para a gente trocar a água do balde. Tem que trocar o balde. Sim. O balde está errado. A cabeça do gestor precisa ser repensada e a gente, enquanto população, também precisa melhorar a qualidade da política do Brasil todo e do Rio de Janeiro, né? Se fala, com 5 governadores presos, isso aí Agora, o que você acha dessa geração Z, que é contra o burnout? É como você está respondendo até tudo que eu ia te perguntar. Mas olha só, já. Essa tua pergunta ela é fantástica. Porque todo mundo fala de geração Z, geração milênio, geração mimimi. Eles estão certos. Eles precisam trabalhar menos. Eles precisam ter mais qualidade de vida. A nossa geração, que é da tarja preta, que entra cedo, sai último horário, manda quem pode, obedece quem tem juízo, acabou. Eu acho que eles estão certos. Eu acho que a gente queria, há alguns anos, aqueles 4 6, né? Carro, casamento, concurso e casa, né? Assim, esses 4 6 já não fazem mais parte dessa geração, porque eles querem usar. Sim. Eles não precisam ter um imóvel, eles precisam usar, eles só precisam de um deslocamento, eles precisam de uma cama. Outra cabeça. É outra cabeça. A gente tinha uma economia de posse, hoje eles têm uma economia de uso. Então isso precisa estar sendo orientado, sobretudo, para um destino que é de serviços. E serviço a gente realmente troca a posse por uso. Eu não quero mais ter uma bicicleta. Eu posso pegar uma bicicleta ali na frente da praia e poder pedalar se eu tiver uma recorrência na precificação desses serviços e produtos. Eu não quero mais ter um carro, mas eu posso ter um aplicativo. Eu posso usar o metrô, o transporte público. Agora, desde que eles também ofereçam a qualidade que ainda inibe a maior parte deles a não poderem usufruírem disso por uma questão de percepção de violência. Pois é, eu ia chegar lá. Né? A gente está num momento muito próspero do turismo, né? A gente está, enfim, a gente nunca teve tantos turistas, inclusive estrangeiros, no Rio de Janeiro. Prova disso são os hotéis completamente lotados, enfim, essa série de eventos que o Rio de Janeiro tem feito, né? E, na sua opinião, porque você é um grande gestor, você, sobretudo, é um professor, você tem muita prioridade de causa, você tem uma essência, como é que eu vou falar? Eu procuro falar técnica do turismo, né? Quais são as demandas que ainda a gente precisa para melhorar o nosso Rio de Janeiro? Eu acho que o maior desafio para que a gente avance no Rio de Janeiro é fazer um retrofit na marca em relação à questão de percepção de segurança. Eu rodo esse Brasil todo mundo ama o Rio de Janeiro porque está nas novelas, está nas revistas, mas também está nas páginas policiais. Então a gente tem que trocar, tem que tirar esse viés de página policial e entrar nas páginas de economia. Só que isso só pode ser combatido com educação na base, isso não tem milagre a curto prazo. A gente precisa investir em educação, precisa investir em ensino técnico, precisa qualificar a população precisa sentir que a atividade turística ela é realmente importante, porque ainda há um apartheid. O turista e o funcionário do hotel ainda estão em categorias muito distintas, porque o funcionário do hotel, do bar, do restaurante, do quiosque, ainda não sabe, não tem consciência sobre o impacto da atividade turística enquanto destino, enquanto cidade, enquanto economicidade. Ou seja, é preciso que eles estejam dentro dessa história, participando das tomadas de decisão e não sendo simplesmente geridos com salários ruins, com as reclamações que são as mesmas. O turnover é muito alto. É claro que o turnover é muito alto. O que as empresas hoje têm feito
para manterem esses colaboradores. Tem plano de carreira? Não tem. Tem perspectiva de futuro? Não tem. Então o cara migra por um salário um pouquinho maior, ofereceu mais 200, 300, 500 reais, a pessoa migra sem nenhum tipo de pudor. E eles estão certos, porque, na verdade, as empresas só pensam nelas e os funcionários também. Então é preciso que haja um arranjo, e isso só existe e só existirá se o nosso empresariado começar efetivamente a estudar mais. A gente tem um turismo que estuda muito pouco. A gente tem um conjunto de pessoas que entraram na atividade turística, na marra, na força, nas oportunidades que tiveram no passado, mas o mundo mudou muito. Então, a gente tem que trazer aspectos mais conceituais de tecnologia, de gestão de serviço, de operação digital, de construção de uma atmosfera de serviços mais propensa, mais organizada e com mais um planejamento de médio e longo prazo. Depois que a gente teve a pandemia, ninguém mais consegue pensar no dia seguinte, porque acha que todo dia vai ter uma pandemia, mas isso não acontecerá tão cedo de novo, ou seja, é preciso que a gente comece a olhar para o futuro, não só sob o prisma desse momento econômico ser favorável. Esse momento econômico é favorável por uma crise da Argentina, a questão do dólar. Então os argentinos invadiram o Rio de Janeiro, que bom que eles vieram, aproveitemos essa oportunidade. Sim. Mas para que a gente aproveite realmente essa oportunidade, é preciso que a experiência no destino seja incrível. Exatamente. A experiência precisa ser retroalimentada por uma condição ética na relação comercial, por uma questão profissional, da questão dos idiomas, numa questão profissional de infraestrutura, sim, onde a gente não possa mais ter problemas de estacionamento de van, micro-ônibus, ônibus, carro de aplicativos, onde a gente tenha possibilidade de fazer com que cada posto de serviço gerado pela atividade turística seja replicado dentro da população como sendo o nosso petróleo. O turismo é o nosso petróleo no Rio de Janeiro. Sim, com certeza. Eu acho que você sintetizou tudo, né, Maurício? Porque não adianta nada a gente ter um boom no turismo, mas a gente quer que esses turistas voltem, né? E muitas vezes, né? Não é um turista de uma vez só que a gente quer para o nosso Rio de Janeiro. E a gente vive um Rio de Janeiro que é múltiplo. Eu sou muito fã do Rio. A gente tem carnaval, a gente tem um Réveillon que são mágicos, a gente tem uma floresta, a maior floresta urbana do mundo, a gente tem uma lagoa que é o maior espelho d'água da América Latina, a gente tem um povo que, apesar de tudo, sorri, né? Ou seja, eu costumo dizer que o Rio de Janeiro é inoxidável, né? Porque todas as bombas que acontecem aqui, todas as falas, todas as mídias que tem, então esses espaços que a gente tem dentro das redes sociais para falar também bem de uma cidade que tem um Maravale, né? Ou seja, o maior número de matemáticos do Brasil concentra-se na cidade do Rio de Janeiro. A gente tem um polo de tecnologia que talvez a gente não tenha em outro espaço. A gente tem um Rio de Janeiro que precisa acelerar a indústria. A gente também esqueceu a indústria ao longo do caminho, mas temos uma Firjan pujante que também está reaquecendo com uma liderança bastante interessante na Firjan nesse momento, ou seja, é indústria e serviço caminhando junto e a população participando da história, para que não haja mais essa discrepância tão grande, melhorar a qualidade de salário na ponta. Perfeito. Melhorar a questão do nosso vício, que está desde raízes do Brasil, Sérgio Buarque de Holanda, esse caráter exploratório, onde a gente ainda tem um gestor, como eu falei, de século XIX, e um cliente e um funcionário de século XXI. É preciso que a gente reveja esse modelo de gestão. Esse modelo de gestão que o Rio hoje tem, ele pode colapsar um destino que é o destino mais lindo do planeta. Exatamente. Você colocou uma coisa interessante. O carioca, ele tá sempre de boísmo, né? Que nem a Fernanda de Abreu fala, carioca tem swing, sangue bom. Mas eu concordo plenamente com você, eu acho que
Quando você vai para as ruas de Copacabana, por exemplo, que é o portão de entrada do turista, né, a gente infelizmente ainda se depara com os moradores de rua, e aí fica aquela questão de, mas tem os abrigos, né? Eu mesmo uma vez tentei fazer um trabalho com esses moradores de rua e eles falam, não, eu não quero ir para abrigo, eu não quero ser preso lá, né? E aí fica aquela questão de ter uma coisa, de ser obrigatório o comissionamento do abrigo ou não, mas eles colocam o abrigo como presídio, então fica muito complicado, é um paradoxo ali que a gente entra, né, de ver aquelas pessoas que, na verdade, elas estão livres e elas se sentem presas enquanto um abrigo. Então, talvez uma melhor qualidade dentro de um abrigo, enfim, um trabalho dentro daquilo. Bem, uma sugestão, porque é muito triste a gente ver a nossa princesinha, né, com gente na rua, com mães, com filhos no colo, sentados em papelão, né? Isso é muito triste. A outra questão que você colocou com prioridade, foi essa questão também da capacitação, porque a gente vai para São Paulo, eu sou uma carioca, tá, gente? Mas eu nasci em São Paulo, eu vim para cá com 2 anos de idade, então eu sou carioca. Tá? Com certeza. Não sou paulista. Gosto de São Paulo, tá? Não estou falando mal, não. Ao contrário, você chega em São Paulo num restaurante, você é prontamente atendido. Aqui, dependendo do tipo do restaurante, que o carioca ele é mais descolado, né? Ele sai da praia, quer comer uma picanha, quer fazer um almoço mais informal, né? Você tem que, às vezes, falar, oi, eu estou aqui. Será que você pode vir me atender? Quer dizer, isso é questão da capacitação que você colocou, né? Isso é de suma importância. Vivi, esse negócio da capacitação é interessante, mas olha só, a gente tem tido nas nossas empresas, né? Assim, até uma coisa que surpreende até a nós mesmos, né? A gente está levando atendimento, qualidade, capacitação para São Paulo. Ou seja, hoje nosso maior mercado praticamente é o mercado paulista, um mercado que a gente tem muito respeito, mas que eles também querem um pouco da nossa carioquice. Eles querem um pouco dessa leveza, eles querem um pouquinho dessa... que se misturado com profissionalismo tem uma combinação perfeita. Acho que esse binômio profissionalismo e leveza, eu acho que traz o tom do novo serviço de um novo consumidor. Em relação à questão do aspecto social, da população de rua, mais uma vez, eles estão na rua porque não têm oportunidade de trabalho. Essa que é a verdade. Ninguém mora na rua porque quer. E eles vão para onde tem maior fluxo de receita. Ou seja, e como nossa cidade ela é uma cidade partida, né, para onde que vai migrar essa população de rua para aferir alguma receita? É para onde tem algum recurso ainda, que é a Zona Sul. Sim. Então, assim, é preciso que se faça um trabalho sim, de acolhimento dessa população de rua, mas mais importante do que isso é a formação dessa turma, para que eles, dentro desses abrigos, tenham a capacidade de se profissionalizar de alguma forma. Perfeito. Então, assim, não adianta abrigar só da comida, da casa, né, ou cama, sim, mas, ao mesmo tempo, precisa fazer com que eles tenham a vontade de sair. Por quê? Porque vai faltar... Olha só, hoje, por conta de inteligência artificial, o dono da balada vai ser, sabe quem? O pintor, o pedreiro. Porque esses profissionais eles vão ser tão valorizados que ninguém quer mais ser isso. E a escassez traz, né, um aumento na precificação e valorização desse profissional. Então, assim, é importante que a gente veja o que está acontecendo de mudanças sociais e tecnológicas nesses últimos tempos. Eu falei de família, eu falei de mercado LGBT, falei de inclusão. Agora, estamos falando de um mundo também que é um mercado assim, muito próspero, que é o mercado pet. É um mercado que cresce absurdamente. A gente está falando também de um outro segmento que é o etarismo. O etarismo é o que a gente chama hoje de economia prateada, né? Sim. 50 a mais, todo mundo de cabelo branco, praticamente, mas ainda com muita força, com muita pujança, com muita vontade de fazer as coisas acontecerem. E isso é uma outra forma da gente rever uma cidade que também envelheceu nesses últimos tempos. E nós somos os novos 40, os novos 30, né? Porque a gente tem uma vitalidade e, inclusive, né, a gente tem hoje, né, como viver mais, né? O nosso tempo de vida aumentou. Então, eu acho que tem que aproveitar, a gente tem que fazer uma troca aí. Os mais novos respeitarem a expertise dos mais velhos
né? E a gente aprender também com eles, né? Tem que haver essa troca, sobretudo o respeito. Os mais jovens têm que segurar a pasta dos veteranos. Os veteranos precisam estar próximo dos mais jovens para oxigenarem as ideias. A gente ainda vive um momento de muitas transformações e o grande desafio da nossa geração, que já passou pela máquina de escrever, passou pelo fax, passou pelo telex antes, eu passei pelo telex, fax, máquina de escrever, videocassete, celular, né? vitrola, CD, DVD, e hoje a gente está vivendo um outro momento, onde essa turma jovem, eles já não vieram mais com um cordão umbilical, já vieram com Bluetooth, né? E trazem para nós também muitas formas de olharmos para esse tempo atual. Então, somos aqui valentes de termos passado por tudo isso, mas precisamos uma dose extra de motivação, de entusiasmo e de competência para continuar essa jornada, porque também, como você falou, os novos 40, os novos 50, vão viver pelo menos mais uns 30 anos. É isso aí. Então, como é que a gente quer viver? Será que a gente quer ser engolido pela tecnologia ou será que a gente quer fazer com que essa tecnologia entre no nosso sangue e a gente possa viver a energia com uma dose pequena, não precisa de muito não, mas com uma dose de entusiasmo. Entusiasmo é uma palavra que eu gosto muito. Dentro tu estels, dentro tu estels. Entusiasta é aquele que tem Deus dentro. Né? Aquela lindo. Pessoa que faz as coisas acontecerem. Então, eu falo sempre, a gente acha que está chegando ao fim, é que as pessoas não percam a esperança. Eu acho que é esse que e esperança não é do verbo esperar, Vivi. Esperança é do esperançar. Ou seja, fazer com que as coisas aconteçam. Com entusiasmo, dentro tu estels, ter Deus dentro. E a outra, coragem, que é a palavra que acho que eu carrego na minha vida, que é coração, agem, vem do verbo agir. Então, coragem é agir com o coração. É isso. Ai, Maurício, eu só tenho que te agradecer. Gente, cada vez que eu encontro com o Maurício, eu tenho uma aula. Eu sou a sua eterna fã, queria agradecer imensamente a sua participação aqui no Turismo News, transcendendo essa energia que você tem, sobretudo a sua sapiência, a sua energia, a sua inteligência, para todas essas gerações e para todos que estão conosco aqui, te parabenizar por esse belíssimo trabalho, porque você não é só um entusiasta pelo Rio, você é quem faz acontecer pelo Rio de Janeiro. Você obrigado. É gente que faz. Muito obrigado, Olha, Vivi. Obrigado aqui, sempre que você me chamar, vou estar aqui com você. Querido, olha, eu te amo demais e mais sucesso ainda para você. Todos. Eu sei que é quase impossível porque você já é um homem próspero, mas mais sucesso ainda e que Deus te abençoe em abundância. E a gente vai parando por aqui, Turismo News vai parando por aqui, com aquele gostinho de quero mais, né? Porque quem não quer continuar conversando com o Maurício Werner, mas nosso tempo está se esgotando e a gente vai ficar até a próxima com a promessa que você vai voltar. Com certeza. Um grande beijo, obrigada a todos. Obrigado.